E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Amados irmãos e irmãs, o capítulo 15 do livro de Gênesis é um dos textos mais importantes das Escrituras, porque marca o momento em que Deus firma uma aliança poderosa com Abrão, antes mesmo de seu nome ser mudado para Abraão. Esse capítulo é um pilar da fé cristã, pois nos mostra que a salvação e a justiça diante de Deus não vêm pelas obras, mas pela fé. Aqui, Abrão estava em um momento de questionamento e incerteza. Ele havia recebido promessas grandiosas de Deus, mas ainda não via o cumprimento delas. E o Senhor, em sua bondade, fortalece a fé de Abrão, mostrando que sua palavra é infalível e que ele é fiel para cumprir o que promete. O tema da mensagem de hoje é a aliança de Deus com Abraão, fé, promessa e segurança. Vamos à reflexão deste capítulo. 1. O consolo de Deus a Abrão. Versículo 1. Deus inicia este capítulo falando diretamente ao coração de Abrão. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu grandíssimo galardão. Aqui vemos um Deus pessoal, que conhece as angústias de seus filhos. Abrão temia a falta de descendência e a insegurança diante dos povos ao seu redor. Mas Deus se apresenta como escudo, proteção e galardão, recompensa. Isso nos lembra que nossa verdadeira segurança e provisão vem do Senhor, e não das circunstâncias. 2. A promessa de um herdeiro. Versículo 2 a 5. Versículo 2. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Versículo 3. Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Versículo 4. Eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Versículo 5. Então o levou fora, e disse: Olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. Abrão abre seu coração diante de Deus: Senhor, que me haverás de dar, pois ando sem filhos? Ele estava envelhecendo, e segundo a lógica humana, não havia esperança de ter descendência. Mas Deus responde levando-o para fora da tenda e mostrando-lhe as estrelas do céu: Assim será a tua descendência. Deus amplia a visão de Abrão. Ele o tira do limite da tenda e o leva a olhar para o infinito dos céus. O Senhor queria mostrar que suas promessas não estão limitadas às nossas condições naturais. 3. A fé de Abrão e a justiça de Deus. Versículo 6. Versículo 6. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Este é o ponto central do capítulo. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Abrão não tinha ainda o filho prometido em seus braços, mas creu. A fé é confiar em Deus mesmo quando ainda não vemos o cumprimento. Por isso, a fé de Abrão se tornou o fundamento da justificação pela fé, que mais tarde seria explicado em Romanos e Gálatas. 4. A aliança confirmada. Versículos 7 a 21. Versículo 7. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. Versículo 8. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Versículo 9. E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Versículo 10. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Versículo 11. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. Versículo 12. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Versículo 13. Então disse Abrão: Saibas, de certo, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Versículo 14. Mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Versículo 15. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Versículo 16. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia.
Versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. Versículo 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Versículo 19. E o Quineu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu. Versículo 20. E o Eteu, e o Perizeu, e os Refães. Deus sela sua promessa com um ritual de aliança. Animais são partidos, e uma tocha de fogo e um forno fumegante passam entre as metades. Isso simboliza a presença de Deus confirmando sua palavra. Diferente das alianças humanas, que exigem compromisso das duas partes, aqui Deus assume a responsabilidade sozinho. Ele estava dizendo a Abrão: o cumprimento depende de mim, não de você. Isso aponta para Cristo, onde a nova aliança foi firmada não em nossos méritos, mas no sangue do Cordeiro de Deus. Aplicações práticas para o nosso dia a dia. 1. Confie em Deus mesmo quando os olhos não veem. Abrão creu antes de ter Isaque. Muitas vezes Deus nos pede fé no invisível. 2. Deixe Deus ampliar sua visão. Abrão teve que sair da tenda para olhar as estrelas. Talvez você precise sair da limitação da sua mente e ver o que Deus pode fazer além do que imagina. 3. Lembre-se de que a justiça vem pela fé. Não são nossas obras que nos salvam, mas a fé em Cristo. 4. Descanso nas promessas de Deus. A aliança não depende da nossa força, mas da fidelidade de Deus. 5. Deus é nosso escudo. Em tempos de insegurança, lembre-se que o Senhor protege, sustenta e guia seus filhos. O livro de Gênesis capítulo 15 nos ensina que o Deus que fez aliança com Abrão é o mesmo que faz aliança conosco hoje, através de Jesus Cristo. A justiça que recebemos não vem das nossas obras, mas da fé. Assim como Abrão olhou para as estrelas e confiou, nós somos chamados a olhar para Cristo, a estrela da manhã, e descansar em suas promessas. A fé que agrada a Deus não é aquela que depende de circunstâncias favoráveis, mas a que confia mesmo no impossível. Muito obrigado por ouvir esta mensagem. Se ela edificou a sua vida, curta, compartilhe e se inscreva no canal Querigma Bíblico para que mais pessoas possam ser fortalecidas na fé pela palavra de Deus. Oração final. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado porque Tu és fiel para cumprir tudo o que prometes. Assim como fortaleceste a fé de Abrão, fortalece a nossa fé hoje. Ensina-nos a olhar além das circunstâncias e a crer naquilo que ainda não vemos. Ajuda-nos a descansar na aliança feita através do sangue de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, oramos. Amém.